Olá, bom dia. Hoje estamos aqui a conversar com duas artistas plásticas, a Constança Araújo Amador e a Catarina Gomes, para falarmos um pouco sobre ilustração. A ilustração conquistou espaço nas galerias de arte contemporânea e ganhou uma nova dimensão enquanto forma de expressão e objeto de reflexão, capaz de trabalhar duas linguagens, a verbal, na forma do texto, e a plástica, na forma do desenho e da pintura. Após a ilustração existir enquanto forma independente do texto, este vai ser o mote para a nossa conversa. Constança, começava por ti. Como é que é o processo de começar a ilustrar os teus trabalhos? Como é que começas a ilustrar? Começas logo a pensar num texto? Começas logo a pensar numa imagem? Qual é o teu processo? Nem sempre. Por vezes eu uso ou poesia, ou uma palavra, ou um verso, que é um mote para ilustrar. Outras vezes tenho uma ideia da minha relação, por exemplo, com a natureza e depois do trabalho estar concluído vou à procura desse texto. De alguma forma, daquilo que é o campo da metáfora literária, eu de alguma maneira encontro um certo conforto nesta relação do que são as metáforas literárias e aquilo que são as ideias ainda mentais e verbais, para depois transformá-la numa ideia visual. Por isso nem sempre, e acho que também isso faz parte daquilo que é o contexto da ilustração, tanto nacional como internacional, não há uma necessidade nos dias de hoje que a ilustração esteja ancorada a um texto, porque daquilo que é o campo do visível e do dizível, cada uma pode muito bem ser independente e não precisa estar nessa relação de semelhança, e daquilo que são as semelhanças também no campo da metáfora. E hoje em dia, claro, o campo da ilustração assume outros meios, outros fins, outros objetos que vão para além daquilo que é uma edição, um livro, uma publicação, ou esta relação com a poesia, ou com a música, ou de alguma forma com a literatura. Mas de qualquer maneira o teu trabalho também muitas vezes é feito na galeria, com uma exposição só, que não tem o apoio do livro, não é? E outras vezes sujeita-se à encomenda do livro e aí há os textos, não é? Portanto, aí seria mais fácil essa ligação, Sim, não é? Sim, o que eu sinto é, como venho das artes plásticas, o que eu sinto muito é que a maior parte das vezes quando há uma encomenda, eu preciso se calhar dessa relação textual para fazer essa relação, para evocar essas relações de semelhança. Mas a base do meu processo artístico no campo da ilustração muitas vezes parte exatamente de um conceito, pode ser uma palavra, pode ser um verso, pode ser de um texto, ou então só depois é que eu vou fazer essas relações. O que acontece neste processo daquilo que é a ligação da metáfora literária com a metáfora visual que eu assumo no meu trabalho de ilustração, exatamente para eu fazer uma relação daquilo que é o campo da minha sensibilidade, daquilo que é o campo daquilo que eu vou encontrar quase como um espaço temporal de conforto na literatura, mas não precisa estar associado, nem sempre precisa estar associado. O que eu sinto é que no trabalho, é quase como também no campo da pintura, no trabalho que é a ilustração de autor, há uma ideia, há uma relação e há uma necessidade que eu tenho que isso se torne visível. E muitas vezes esse processo de onde é que parte a vontade, ou de onde é que parte essa ideia, seja ela mental, do campo da literatura, ou seja ela uma referência das leituras, das pesquisas que vou fazendo, ela depois vai estar ligada na ilustração final com esse ponto de partida. Ou muitas vezes não, muitas vezes eu estou a criar e faço muitas vezes essas relações daquilo que é o campo imagético, quase como o atlas imagético do meu trabalho, pela relação com a natureza, com os pássaros, com a floresta, com a montanha, e depois dentro daquilo que também é o campo literário, e esse atlas já literário e verbal que eu tenho, tanto da poesia como dos poetas com os quais eu sinto mais afinidade, eu vou evocar essa relação com o texto, eu vou evocar esse lugar que já passa
por signos, que passa por relações linguísticas, mas que só chega ao final, só chega no final de todo o processo. E claro, aí é diferente quando há uma encomenda de um livro e há já textos feitos, textos definidos, ou uma poesia já ela também feita, e eu vou olhar, vou ler, vou interpretar, vou criar novas formas de interpretação, novos olhares também, tanto para mim, da minha relação com a palavra, como também daquilo que será o leitor e o espectador, no contexto da exposição, em relação exatamente a essas ligações que vão sendo criadas. Aí são contextos que podem parecer que partem do mesmo, mas têm objetivos e têm fins diferentes, não é? Tem um fim daquilo que é a publicação de um livro, que a imagem vai estar sempre a criar criar a relação, e o texto vai estar a criar a relação com a imagem, como também, depois, se for para uma exposição, vai estar sempre ligada ao livro. Quando há uma exposição que não há essa encomenda, não há esse briefing, não há essa relação por parte de alguém exterior que quer que haja este diálogo e este casamento entre que a palavra e a imagem, aí sou eu que decido quais vão ser os textos, ou então se não vai haver texto, ou então se esse texto só vai chegar no fim da ilustração. Por isso é quase assim uma elipse temporal e espacial desta relação que eu estabeleço com o texto. E no teu caso, Catarina, como é que funciona? Parte sempre do texto, nunca parte do texto? Também tem este problema de tem esta dicotomia, se é para uma exposição ou se é para um livro? Como é que funciona? Sim, no meu caso eu, portanto, divido o meu trabalho essencialmente em 3 áreas: ilustração para livros, para exposições ou trabalhos mais de design gráfico, logotipos, cartazes. Portanto, parto sempre de um texto, quer seja para qualquer um dos casos. Portanto, e o processo é um bocadinho semelhante para qualquer um dos casos. Agora, quando eu faço um trabalho que é para mim, o chamado projeto pessoal, normalmente, apesar de seguir os mesmos passos, pesquiso, tenho uma ideia, faço esboços, faço os meus recortes manuais e passo para o computador. Quando me sento no computador, aí é que muda um bocadinho. Quando faço para mim, normalmente estou mais despreocupada, e o trabalho flui de uma forma diferente e normalmente chego a um resultado que me agrada mais rapidamente. Talvez porque não tenha aquela preocupação de ter que agradar alguém, então as coisas acabam por correr melhor. Mas normalmente, sim, parto sempre de um texto. Posso dar o exemplo, por exemplo, a única vez, acho eu, que fiz uma coisa que não foi assim planeada e que não seguiu este método, foi quando fiz, por exemplo, o livro das ideias despenteadas, que surgiu de uma forma completamente natural e não planeada. Aliás, hoje em dia já não tenho assim muito tempo para experimentar, como fazia na altura. Isto surgiu mais ou menos há mais ou menos 10 anos, quando estava a terminar o mestrado de ilustração. E na altura voltei a usar o carvão, que era um material que eu já tinha usado na faculdade, em desenho, mas depois a trabalhar em gabinetes de design, deixei de usar e ficou nos estojos. Depois, no mestrado, voltei a usar e foi num daqueles dias em que estava em casa, tinha acabado de fazer qualquer projeto com carvão e estava simplesmente a experimentar, só a ver o que dava, no fundo, e surgiram alguns desenhos que depois deram origem às ideias despenteadas. Fiz um primeiro em que era assim uma miúda a pentear o cabelo e depois lembrei-me de associar o texto, tenho de organizar as ideias. E a partir daí fiz uma série de desenhos com esta premissa, se os cabelos fossem ideias. E lá está, foi algo que surgiu de uma forma completamente diferente de tudo o que eu fiz até agora, porque surgiu de forma natural e acabei por fazer depois um livro de atividades, depois como tinha muitos desenhos, fiz também um calendário para organizar as ideias, mais uma almofada para descansar as ideias, uma série de produtos associados a esta ideia das ideias. Portanto, mas isso foi uma exceção mesmo. Normalmente sigo sempre o mesmo método E, por exemplo, o facto de vocês terem formações diferentes, agora como falavas na almofada e tudo como objeto,
o facto da tua formação ser em design de comunicação e da Constância de ser em artes plásticas também resulta em num trabalho diferente, não é? Eu penso que sim, se bem que nós estudamos no mesmo local, na Faculdade de Belas Artes do Porto. Mas tu trabalhas mais a parte gráfica, digamos assim, não é? Sim, sim, mas tem um lado um bocado plástico associado ao meu trabalho. É tudo feito à mão inicialmente, depois é que dou uns retoques e brinco com os layers no Photoshop. Portanto, acho que sim, há de ser diferente num certo ponto, mas a base, o início, acho que deve ser o mesmo para a maior parte dos criadores, digo eu. E estava só a dizer que nós tivemos a mesma formação, no sentido que na altura o nosso curso, no primeiro ano, as disciplinas eram todas as mesmas para todos os cursos, pintura, escultura e design. E só a disciplina nuclear é que se alterava. Eu tive design, ela teve pintura. Portanto, tivemos também metodologias, portanto, tudo o resto era muito semelhante. Portanto, há muitas parecenças, se bem que depois o curso em si, eu lembro-me por acaso que a maior parte dos meus amigos eram pintura e eu costumava tocar o jardim com eles e normalmente perguntavam sempre no primeiro ano, és pintura ou escultura? Porque normalmente as pessoas de design não costumavam estar por ali muito e eu também não andava com o Mac branco que toda a gente tinha na altura, portanto eu sempre me identifiquei mais se calhar com o pessoal de pintura e escultura. Mas isto para dizer o quê? Que eles tinham depois uma forma de trabalhar um bocado diferente, eles tinham aqueles trabalhos maiores durante um semestre, penso eu, acho que não estou a errar, e depois tinham uma apresentação no final do semestre. Então andavam se calhar um bocadinho mais descontraídos durante o semestre, a fazer as coisas com mais calma, e no final era uma azáfama, andavam ali 2 semanas, mas isto não era para toda a gente, não é? Estou a dizer. E no caso do pessoal do design, nós tínhamos entregas quase semanalmente, ou de 15 em 15 dias, então era assim um ritmo um bocadinho diferente. Eram exercícios diferentes, nós fazíamos exercícios mais pequeninos e depois treinávamos. A tua formação tem mais a ver com, como tem mais a ver com o design e a comunicação, tem mais, digamos que tem um objeto em si, não é? Digamos que tem uma mensagem mais limitada ou não? É na mesma abrangente, não é? Sim, a certo ponto sim, nós cada trabalho que fazíamos tínhamos de pensar muito bem em tudo o que fazíamos, em porque é que escolhíamos aquele material, aquela cor, aquela fonte, e depois na apresentação tínhamos a tal, como é que se chamava? Tínhamos que apresentar a memória descritiva do... No fundo era um bocadinho mais objetivo, não é? Sim, penso que sim. E sim, tínhamos um propósito. É mais, aqui surge mais como artes plásticas, não é mais abrangente, ou também sentiste que era mais limitado em termos de objeto? Na verdade, uma reflexão que eu tenho feito nos últimos tempos, até porque eu agora estou a trabalhar em folhas de aguarela, de papel de aguarela, de 1,5 m por 1 metro, é que, de alguma forma, eu acho que acabei por escolher um campo da ilustração e depois acabei por fazer também um mestrado em ilustração e animação com a Catarina. Nós temos este percurso em que caminhamos lado a lado, apenas acho que com um ano sempre de diferença, tanto nas Belas Artes depois como também no IPCA, no mestrado. Mas o que eu tenho sentido nos últimos tempos, trabalhando nesta dimensão, é que eu estou a voltar ao gesto da pintura. Ou seja, o facto de eu trabalhar no campo da ilustração, eu nunca abandono a ideia da pintura e o que é o gesto do pintar e o gesto do pensar a pintura. Apenas mudei de escala, e se calhar inicialmente por uma questão de comodidade e porque o espaço em si não me permitia, ou então porque era dirigido e pensado para um livro ou para uma exposição com determinada, com os trabalhos com determinada dimensão, e eu também não me permitia o regressar à pintura. E o que eu tenho sentido é que este lugar, mesmo que seja num papel e não numa tela, o facto de eu voltar a esta escala, apercebi-me que eu, apesar da linguagem ter mudado um pouco, constante também os projetos, eu nunca deixei de pintar, eu nunca deixei de ter o mesmo gesto, a mesma distância e a mesma aproximação em relação à obra que tinha com a pintura. Mas uma pintura ilustrativa, neste caso, não é? Eu não considero que seja uma pintura ilustrativa. Nas Belas Artes, estávamos a falar, nesse caso das Belas Artes, o que nós tínhamos por norma era, tínhamos que pensar num tema, tínhamos que pensar num conceito, desenvolver, estudar, fundamentar, relacionar
esse tema com aquilo que seria depois o processo criativo, e depois isso ia resultar em 15 telas, 20 telas, havia assim, por vezes havia um número mínimo, por vezes não, mas o que me importava aqui era desenvolver realmente um processo de pensamento que depois se materializava na expressão artística e naquilo que também era a nossa percepção visual. E que de alguma maneira isso também dá contexto hoje na ilustração. A ilustração para mim não é ilustrativa, a ilustração para mim parte desse pensamento, dessa percepção visual que eu tenho, da relação que eu estabeleço ou com o texto, ou com as coisas, ou com a minha relação com a natureza, e depois que acaba por se materializar ou numa exposição, ou numa série de trabalhos, de 20, 30 trabalhos, ou então a partir de uma encomenda para um livro ou para ilustrar um conjunto de poemas ou um texto. Por isso, o que eu acho que é engraçado é perceber-me agora, não é? Que também já estou a fazer praticamente 10 anos que terminei ou que iniciei o mestrado, a licenciatura também já lá vai, mas o processo é o mesmo. E por isso é que, se calhar, às vezes nós queremos catalogar e definir que a ilustração está no campo da relação, então, com a palavra, ou da relação com um objeto, ou daquilo que se estabelece de uma forma ou bidimensional ou tridimensional, que está muito associada à ilustração, mas para mim, no meu caso, e até porque eu não, como é tal coisa, não venho do design de comunicação e não tenho esses briefings, ou não tenho essa necessidade muitas vezes de comunicar ou entrar num campo daquilo que é a compreensão de uma linguagem verbal, não é? O que eu acho interessante é que, da minha parte, eu quase já não posso estar a catalogar nem como ilustrador, mas sim realmente como uma artista plástica, que trabalha as várias dimensões, que trabalha essa relação do pensamento, essa relação com a palavra, e que pode depois mudar a escala, mas o princípio é o mesmo. E tu, Catarina, que ideia que tens acerca deste assunto? Qual é que era a pergunta? Não, entretanto... Agora já estávamos a conversar, que a Constança estava com a ideia de avançar, que já não considerava aquilo que fazia como ilustração, não é? Tu não ainda consideras? Ou que já estava a avançar para uma pintura? Pois, no meu caso eu estou sempre um bocado ligada ao texto, se bem que, lá está, voltamos um bocadinho à questão que tínhamos falado inicialmente, se a ilustração está dependente de um texto ou não. Uhum. E tu achas que a ilustração pode viver sozinha ou não pode viver sozinha? Sim, sem dúvida. Prova disso são as inúmeras galerias agora de ilustração que existem e muito mais cursos de ilustração, muito mais livros sobre o assunto, lugares para expor, conferências, portanto houve assim uma explosão nos últimos 20 anos para esta disciplina de ilustração. Aliás, quando andamos na faculdade nem sequer havia a disciplina e hoje em dia já... Sim, até porque a ilustração antigamente estava muito ligada ao livro, não é? Os ilustradores eram ilustradores do livro e agora muitas vezes nem sequer há livro, não é? Há só exposição de ilustração e nem sequer há um texto, nem sequer há o livro, não é? Sim. Há, por exemplo, vou dar o exemplo da Galeria O, fazem, por exemplo, uma exposição coletiva, subordinada a determinado tema, mas depois aqueles trabalhos estão ali expostos todos juntos durante um mês, mas depois ficam lá e muitas vezes as pessoas vão comprá-los e nem sequer sabem como é que aquilo foi criado inicialmente e levam e gostam na mesma. Por exemplo, eu aqui há mais ou menos um mês recebi um e-mail de um senhor, já não sei, era norte-americano, já não sei bem de onde é que ele era, mas foi muito simpático, escreveu-me só para dizer que tinha comprado uma ilustração minha na Galeria O, que na altura já não sei bem para que exposição era e na verdade eu já nem me orgulho muito daquela exposição, era mais ou menos, era um morango com pernas, era como se fosse um animal de estimação que fosse parecido com um morango. E o senhor disse que gostava muito de escrever-me só para me agradecer por ter criado aquilo, porque todos os dias eles cumprimentam entretanto batizaram aquela personagem com um nome que eu também não me recordo, e disseram que aquilo alegrava a família e alegrava lá a cozinha deles. Portanto, aquela ilustração foi criada num contexto, entretanto saiu daqui, mudou de continente, foi batizada, portanto, e está num outro contexto completamente diferente e este exemplo, muitas outras que eles vendem lá e que vivem sozinhas, portanto, sim, ganhou
está a ganhar devagarinho um outro estatuto, sem dúvida. E diz-me uma coisa, mais tecnicamente, em relação, por exemplo, à tua paleta de cores, ao estilo de desenho, tu achas que diz algo sobre ti, reflete a tua personalidade, o teu estado de espírito, é característico mesmo, olha, as pessoas dizem-te que olham para um trabalho teu e que te veem a ti de alguma maneira? Pois, assim, dizem que vem um trabalho meu e percebem que é meu por causa de uma certa coerência. Agora, se me vem a mim, não sei se é tão difícil, eu já estive a pensar sobre isso, mas é muito complicado. Mas, de certa forma, de certeza que sim, não é? O que fazemos é um reflexo daquilo que somos e do que temos. Eu, por exemplo, olho para a utilizas as cores todas ou há cores que tu nunca utilizas? Por exemplo, a Constância, eu sei que nós já tivemos encomendas que nos deram alguns problemas, porque a Constância diz, não, essas cores, eu por isso simplesmente não são as minhas cores, eu não as utilizo. Também funcionas assim ou não? Eu é mais, eu antes, eu comecei por fazer tudo com preto, branco, era muito monocromática. Depois devagarinho comecei a usar mais a cor, mas sou muito, 2 cores no máximo, é muito raro eu combinar muita coisa. Ultimamente ando a experimentar mais, mas uso sempre cores, poucas cores. Agora, quais cores, isso não há problema, isso combina amarelo com azul, verde com laranja, eu não tenho problemas com algumas cores. Agora, uso é pouco, a minha paleta é sempre muito reduzida. Mas só para responder ao que me tinha perguntado, eu, por exemplo, eu olho para o trabalho da Constança, é mais fácil olhar para o outro, eu penso na novela, né? Como estamos aqui com a Constança, conhecendo a Constança e o trabalho dela, há ali uma ligação imediata, não é? Ela é muito calma, assim, uma certa paz, aquela harmonia com a natureza, assim, muito zen. Consigo ver uma ligação imediata. No meu trabalho, não sei, é um bocado difícil, sei lá, eu sou um bocado expressiva, tento dar algum humor a algum trabalho, porque às vezes, nem sempre, não? Se calhar é um reflexo daquilo que eu sou, não sei. Com certeza que deve ser, mas é muito difícil fazer essa autoanálise. E tu, Constança, esse já, como já trabalhamos juntas, já sei que há cores que tu não gostas, que não têm a ver contigo, não é? Também tem a ver com o teu estado de espírito e com as tuas fases, não é? Eu acho que uma coisa, um desafio que tenho que vou aproveitando, que me vão lançando, é perceber que eu, por vezes, tenho muita dificuldade em permitir que posso não agradar o outro. Ou seja, às vezes há um receio de quando se recebe uma encomenda e há essa pressão que nós acabamos por exercer sobre nós próprios e no nosso trabalho, que sabemos que alguém nos está a pedir alguma coisa e nós vamos ter que agradar e vamos ter que corresponder com a expectativa dessa pessoa em relação ao nosso trabalho. Independentemente se a pessoa diga, eu gosto muito do teu trabalho, por isso estás à vontade, mas, e esse mas é suficiente para me deixar muitas vezes insegura ou com o pensamento sempre com esta preocupação de ter que corresponder com aquilo que a pessoa está à espera. E o que eu sinto muitas vezes é que quando eu faço o meu trabalho exatamente com esta ideia de partir de um tema, de uma palavra, ou eu escolho os poemas e faço quase essa interpretação das palavras-chave e o que é que eu vou trazer para a imagem, depois vai para uma exposição e pronto, quem gostar gosta, quem não gostar não há problema nenhum, porque eu não estou a fazer aquilo para ninguém, eu estou a fazer aquilo porque senti necessidade de fazer, porque faz parte daquilo que é o meu processo e o meu processo artístico para a criação, e depois fica numa parede ou fica publicado e não é propriamente para agradar a encomenda ou para agradar o pedido de alguém. Mas gostas mais de trabalhar em encomenda? Gostas mais de trabalhar em encomenda e ser, digamos, surpreendida pela encomenda ou pelo pedido? E quando eu digo encomenda, digo texto, não é? Um texto que tu não conheces e que estás a trabalhar à partida. Gostas mais dessa premissa ou gostas mais da liberdade ou gostas de ambas as coisas? Da liberdade de poderes fazer o que queres ou gostas de ambas as situações? E depois vou responder também a isso, mas ainda sem perder a ligação aqui, pois ainda às cores e à paleta. O que acontece é que quando eu desenvolvo o trabalho a partir de uma ideia minha ou de um conceito que eu quero explorar ou de um texto que eu quero explorar,
as cores vão estando sempre relacionadas entre trabalhos. Há muita presença do azul, do verde, do turquesa, das cores da minha relação com a natureza, com o céu, com o mar, com aquilo que é essa ligação que fica estabelecida entre o que está em cima e o que está em baixo. E quando muitas vezes recebo uma encomenda, há depois se calhar essa abertura para perguntar a quem está a fazer a encomenda, ou depois a iniciativa também por parte de quem está a fazer a encomenda, de dizer, mas eu gostava que tivesse esta cor, ou que tivesse outra cor. E aí é que pode surgir a dificuldade, e mais uma vez de tentar juntar todas essas peças, não é, que muitas vezes a encomenda e esse briefing tem. E acho que essa é às vezes a minha maior dificuldade, é corresponder com esse briefing e tentar agradar e tentar corresponder com aquilo que é pedido. Quando eu recebo, por exemplo, um texto para um livro, já é diferente, porque imaginemos que eu recebo a encomenda para fazer a ilustração para um livro de poesia, que é mais dentro da área que eu trabalho, não é tanto para o conto, não é tanto para a literatura, mas é assim mais para o campo da poesia, e aí já é diferente, já não há o briefing do gostava que tivesse aquela determinada cor ou aquela determinada forma, mas sim há um texto em que eu posso ler, posso interpretar, posso explorar e a partir daí resolver numa série de ilustrações para o livro. Por isso aí o contexto já é diferente, sim, e aí prefiro muito mais que a encomenda seja feita nesse sentido, onde me dão ou um texto, ou uma ideia, ou uma palavra sempre relacionada com a poesia, e eu a partir daí exploro, do que uma encomenda com um briefing do género, Constança, quero que faças um pássaro amarelo e com fundo de uma praia dentro daquilo que tu fazes. E aí eu fico aflita porque pronto, tenho que ligar essas peças todas e às vezes é complicado, mas ao mesmo tempo eu sinto que é esse o desafio. Eu acho que tenho que saber relaxar e confiar não só na encomenda de alguém que te está a dizer que sim, que quer um trabalho meu e que me dá essas pistas, e eu também tenho que confiar que eu vou conseguir corresponder com aquilo que é pedido. E tu, Catarina, também tens gostas mais de trabalhar para ti, numa encomenda, numa exposição? O que é que pensas? Eu acho que gosto de tudo, são coisas diferentes, gosto do desafio de fazer coisas diferentes, tanto fazer um logotipo, às vezes né, os briefings são complicados e as pessoas querem coisas um bocado impossíveis, mas também lá está, é desafiar-nos e vermos até onde é que, e às vezes temos que guiar as pessoas também, porque às vezes querem coisas um bocado impossíveis e que eu penso que não resultam mesmo, e é uma questão de nos ajustarmos também, mas eu gosto de ambos os trabalhos, para mim, mas pronto, deixei um bocadinho o design um bocadinho de lado e faço quando me pedem um logotipo, um cartaz, eu faço, mas confesso que gosto mais agora do trabalho da área da ilustração. É mais a minha... E diz-me uma coisa, e o facto de viveres no Porto tem alguma influência? Eu sei que também estudaste lá fora, assim como a Constança. Achas que se estivesses lá fora a tua carreira tinha seguido outro rumo? Continuavas na ilustração? O que é que pensas? Não sei, nunca pensei nisso. Não sei. Mas achas que a cidade do Porto influenciou o teu trabalho? Pois, isso eu não consigo ver muito bem o Porto no meu trabalho. Não sei, não é? Eu também sou muito centrada na figura humana, faço coisas sempre à volta, então não consigo percepcionar isso dessa forma. Depois também, como hoje em dia temos acesso, sei lá, é fácil de ver coisas de ilustradores do mundo inteiro e não sei, tenho dificuldade em ver o Porto no meu trabalho. E se estivesse lá fora, não sei, a verdade é que foi o facto de estar lá fora que me fez interessar-me pela ilustração. Foi quando fiz o Erasmus na Eslováquia. Na altura não tinha o mínimo interesse, na verdade, em ilustração, só que lá eles têm assim um historial relacionado com a ilustração muito forte, muito mais presente há muito mais anos do que aqui. Então vi várias ilustrações de cartazes e bem antigos, mas com muita ilustração. Foi os livros que comprei lá muito baratos, agora não sei como é que aquilo está, mas na altura comprei imensos livros, álbuns ilustrados, os primeiros álbuns que eu comprei foi lá, e comprei muitos, e depois tínhamos muito tempo livre,
muito tempo livre e muitas histórias hilariantes para contar. Então foi aí que eu comecei a ilustrar o que me ia acontecendo, e comecei a usar muitas colagens, e foi aí que o meu interesse surgiu. Portanto, de certa forma foi bom ter ido para lá, porque o meu interesse pela ilustração surgiu lá. Agora, se eu tivesse continuado lá, não sei, não faço ideia. Lá, se calhar, com uma ilustração aqui ainda não havia tantas oportunidades, se calhar teria sido diferente, não sei. Há ilustradores tão bons em todo lado que... E tu, Constança, achas que o facto de teres saído influenciou? Uma resposta rápida, que agora já estamos no fim do tempo. Vamos a conversar e é assim. Sim. Eu fiz Erasmus em Praga, no ano a seguir, não foi, Catarina? Lá está essa relação. E o que eu senti em Praga foi exatamente o que a Catarina sentiu na Eslováquia. E como foi o último ano da licenciatura, eu senti que eu agora finalmente posso ser quem eu quero ser. Ou seja, já não tenho tanta pressão também dos professores a dizerem o que é que se deve ou o que é que não se deve fazer. Então eu encontrei ali um lugar em que eu me senti muito em casa, em que eu senti que tinha relações e afinidades com aqueles países, com a República Checa principalmente, com toda a linguagem e todo o atlas imagético que eles têm, não só no campo da ilustração como também na animação, e que eu de alguma forma pude beber isso tudo nessa altura, pude ter a liberdade de levar isso para o meu trabalho e perceber, não, eu agora eu posso fazer realmente o que eu quero a partir de agora, e foi o que eu senti muito isso em Praga. E depois eu acho que o Porto não está literalmente visível no meu trabalho, mas eu acho que eu acho que só faço o que eu faço realmente neste momento muito graças ao Porto, ou seja, não é o Porto que me inspira, mas foi o Porto que me proporciona muito aquilo que eu faço nos dias de hoje. É graças às pessoas que eu conheço do Porto, é graças às galerias do Porto, é graças muito aos ilustradores, à quantidade de excelentes ilustradores que existem no Porto, que também ajudam a criar estas relações, a criar também este diálogo entre todos nós. Nós somos realmente, já há cerca de 10 anos, eu acho que o boom da ilustração começou principalmente há 10 anos aqui no Porto, e estes contactos tão próximos que nós sabemos que podemos contar uns com os outros, que nós podemos ver o trabalho uns dos outros, acompanhar o trabalho uns dos outros, participar coletivamente em exposições, e eu acho que isto acontece muito no Porto e lamento algumas galerias, por exemplo, como a Dama Aflita ter entretanto fechado, mas que de alguma maneira também abria essa possibilidade, não é, do campo da ilustração de autor, daquilo que seria este campo também prático, experimental da ilustração e não tanto ancorado a um texto ou a um livro, e que realmente no Porto é que existe, no Porto é que possibilita, e que eu agradeço muito o facto de eu estar no Porto, e se calhar isto não iria ocorrer da mesma forma se eu estivesse noutra cidade do país. Já nem falo internacionalmente. Isso depois a relação que nós temos com os outros ilustradores lá fora, o que é que se passa lá fora, isso é a nossa janela, que temos essa oportunidade, não é? Recíproca, de conhecermos os trabalhos uns dos outros. Mas eu acho que o Porto é fundamental, e a minha relação com o Porto é fundamental para aquilo que eu faço neste momento, sim. Constança, a partir da próxima semana podemos ver os últimos trabalhos que fizeste na Galeria Trindade. Falamos um pouco acerca desses trabalhos. A minha relação com a Galeria Trindade existe há cerca de 5 anos, e é uma relação que eu tenho só a agradecer, porque a Paula é daquelas pessoas que estimula e que me dá assim um trampolim. Constança, e que achas se fizermos isto? E Constança, e que podias fazer aquilo? E então tem uma relação muito próxima, não só de uma possibilidade de um espaço aberto que eu tenho para expor o meu trabalho, mas também um lugar onde são criados desafios que eu tenho abraçado com todo gosto e muito prazer. E o último foi esta proposta para fazer a ilustração do autor Rio Monte, um livro de poesia que se chama Natureza Morta com Laranjas, e que já é a segunda vez que eu colaboro com o autor, com o Rio Monte, precisamente por ser uma pessoa em que eu encontro
na poesia dele um lugar recíproco de comunicação. Eu sinto que as palavras dele, da poesia, vão também encontrar esse espaço, lugar que eu às vezes não consigo definir por palavras minhas, só consigo definir pela imagem que crio, e acho que também do outro lado também se sente isso, que da mesma forma que eu vou criar a imagem que fica por dizer na poesia. Então fiz 2 ilustrações para este livro, que vão estar expostas na exposição. A exposição vai inaugurar antes, na terça-feira, devido às condições que nós estamos e às circunstâncias que todos nós vivemos atualmente, e também vai estar disponível online. Vai haver também uma série, pela primeira vez, de prints dessas mesmas ilustrações, que vão estar disponíveis na galeria, ou em contacto direto com a Galeria de Trindade, ou então em contacto comigo, pelas redes sociais ou por e-mail, pela Constança, seja no Instagram ou seja no Facebook, e convido a todos que estejam presentes, que passem na galeria, que estejam presentes depois, a partir de terça-feira, na exposição, que também adquiram o livro que vai estar disponível para venda na galeria, e que acompanhem também toda a atividade das galerias de arte contemporânea de Miguel Lombardo, das quais eu também me sinto muito orgulhosa em poder fazer parte, e foi onde também eu fiz o meu primeiro workshop de ilustração, isto já há muitos anos, e quero agradecer, acima de tudo, à Ana. Quero agradecer às inaugurações de Miguel Lombarda, simultâneas de Miguel Lombarda, por este convite, à Paula, e por esta amizade e esta relação que nós temos entre a galeria e o meu trabalho, que eu, Paula, agradeço muito e que assim continuo. E à Catarina, que nós somos amigas, somos colegas, ainda há meses estávamos a criar um workshop, uma oficina de animação, em que, de alguma forma, o nosso caminho é sempre paralelo, e eu fico muito feliz por estarmos a continuar a fazer esse caminho e estarmos em comunicação. Muito obrigada, Catarina. E Catarina, e então fala-nos um bocadinho do teu livro, do teu projeto, onde é que se podem encontrar os teus trabalhos, as tuas ilustrações? Portanto, o último livro que eu fiz é inspirado na vida do meu gato, o Said. Ele por acaso anda por aqui, por baixo da mesa, eu queria caçá-lo para mostrá-lo. Deixa-me só pegar nele, assim mostro o gato. Está aqui! Deixa eu ver. Said, diz olá. Pronto, este é o Said, é um gato, não sei se dá para ver as manchinhas dele. Pronto, é assim um gato um bocadinho diferente, e isso foi uma das razões pelas quais eu decidi escrever esta história, que já foi escrita quando estava no mestrado, na disciplina de escrita criativa, e entretanto, passados estes anos todos, decidi reduzir o texto e falar com o meu professor de escrita criativa, que foi o João Manuel Ribeiro, na altura, e que é editor e poeta, e ele tem uma editora que é 30 por uma linha, e foi com ele que fiz este livro. O livro também está à venda na Galeria O, e as ilustrações do livro, não, tem outro trabalho meu à venda na Galeria O, sim, há várias ilustrações. E a Galeria O também vai inaugurar uma exposição coletiva, que costumam fazer todos os anos para a altura de Natal. Este ano vai inaugurar dia 12 de dezembro, por isso convido-os também a aparecer. E penso que é isso. Obrigado também pelo convite, por esta conversa. A Ana, a Constança, a Paula, ao Paulo. Acho que é isso. Acho que ia dizer mais qualquer coisa, mas já não me lembro, por isso fico por aqui. Pronto, na Galeria Trindade nós não podemos falar em inaugurações, podemos falar em aberturas, agora por causa da pandemia. Portanto, a partir da próxima terça-feira vamos ter a exposição Natureza Morta com Laranjas, com a participação de 26 trabalhos, de 14 ilustradores, com os quais costumamos trabalhar, e pronto, e convidamos as pessoas a visitarem a exposição quando quiserem, por marcação, ou já sabem, temos que ter os condicionalismos todos, mas vamos conseguir na mesma continuar a trabalhar. Obrigada por tudo e até uma próxima oportunidade.